Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Você já esteve em um beco sem saída? O que fazer quando nós nos encontramos em situação assim? Você já esteve numa situação onde você já quis jogar a toalha por não estar aguentando mais? Você já esteve numa situação onde você já desistiu e mesmo assim as coisas continuaram piorando? E uma última pergunta. Você já compartilhou esse vídeo com alguém? Eu sou o Kennedy Matos e esse é o Evangelho em Foco. Você está na TV Viva Promessa. É muito bom ter você aqui. Quero aqui desafiar você a compartilhar essa mensagem. Nós vamos ter a vinheta daqui a pouquinho. No tempo da vinheta, eu quero desafiar você a compartilhar nas suas redes sociais e no seu WhatsApp, no grupo da sua igreja, para os seus irmãos, este vídeo, esta mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida e a vida de quem vai estar ouvindo a palavra de Deus. Então, prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e nós vamos então aqui ver o que a palavra de Deus tem a dizer ao nosso coração hoje. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Evangelho em Foco. É uma alegria muito grande ter você aqui. É um privilégio para mim, é uma honra. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelas mensagens que vocês têm colocado aqui. Eu quero desafiar você a comentar aqui lá nos comentários. Você que está assistindo aqui ao vivo, pode comentar no chat também, mas principalmente lá nos comentários. Coloque ali a sua saudação, mande ali o seu abraço, coloque a cidade de onde você está falando, para que o YouTube entenda que nós temos um engajamento aqui, para que esse vídeo seja recomendado. Não esquece também, você que ainda não é inscrito no canal da TV Viva Promessa, não esqueça de se inscrever e também não deixe de dar o seu like. Dá o seu joinha ali, não te custa nada e nos ajuda bastante para que mais pessoas vejam esse vídeo e esse vídeo seja recomendado. Amém? Muito bem, queridos irmãos, nós estamos aqui então fazendo uma exposição no livro de Jonas, esse profeta interessante, esse livro maravilhoso. Então, pegue a sua Bíblia aí e vamos hoje a Jonas capítulo 2. Eu quero ler com você rapidamente Jonas capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse eu: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra.
cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu até ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Muito bem, meus amados irmãos, no capítulo 1, nós vimos sobre a soberania de Deus. Você não assistiu a primeira mensagem de Jonas? Volta depois lá e procura a mensagem sobre Deus é soberano, e nós vamos estar ali expondo o capítulo 1 de Jonas. No capítulo 1, nós vimos que Deus é soberano sempre. Ele é soberano quando escolhe Jonas. Ele é soberano quando chama as pessoas. Nós vimos também que Deus exerce soberania não apenas em Israel, mas Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Senhor de todos os homens. Yahvé não é o Deus apenas de Israel, mas Ele é o Deus, o Senhor de toda a terra. Ele é soberano sobre toda a terra. Nós vimos também que o nosso Deus é soberano sobre a sorte. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor, como diz Provérbios 16:33. Nós não vivemos de sorte, nós não contamos com a sorte, mas nós contamos com o cuidado e com a providência de um Deus que governa todas as coisas. Nós vimos também que o nosso Deus é soberano até mesmo sobre a morte. Nós vimos que Jonas pensa, quando ele é descoberto, que a única saída é a morte. Ele disse para que os marinheiros o lançassem na água e tudo se resolveria. Jonas não sabia do peixe. A ideia dele era que ele iria morrer. Porém, Deus é soberano em todas as coisas. Deus é soberano sobre a morte, e Deus então envia um peixe para que possa tragar Jonas, para que possa engolir Jonas. A soberania de Deus está em todo o livro de Jonas. E então nós chegamos no capítulo 2. No capítulo 2, nós vimos, na leitura que nós fazemos, nós vemos que no capítulo 1 ele termina com Jonas no ventre do peixe. Capítulo 1 termina dizendo no verso 17: preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Muito bem. Quando Jonas é descoberto do seu pecado, ele então, os marinheiros perguntam o que iriam fazer com ele. Então ele diz, olha, lancem-me no mar e o mar se aquietará. A tempestade vai cessar. Os marinheiros então lançam Jonas no mar, e quando Jonas é lançado do mar, enquanto Jonas está descendo nas águas do Mediterrâneo, Jonas pensa que ele vai morrer, mas de repente, enquanto ele desce como uma pedra, aparece um monstro marinho, aparece um grande peixe e engole Jonas. 5 segundos depois, Jonas está no ventre daquele grande peixe. E lá, naquela situação difícil, naquela situação terrível, Jonas vai orar ao Senhor. E o verso 1 diz do lugar em que Jonas orou. Verso 1 diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Querido irmão, irmã, quero trazer aqui uma coisa que nos chama a atenção. Lá no capítulo 1, verso 6, quando o capitão do navio manda Jonas orar, Jonas não ora. Quando o capitão do navio encontra Jonas dormindo no porão do navio, enquanto uma tempestade está sacudindo o mar, o capitão do navio olha e diz: rapaz, você está dormindo. Ore ao teu Deus, para que essa tempestade passe. E Jonas não ora. Jonas é um profeta que não gosta de orar. Jonas sabe por que aquela tempestade está acontecendo. Mas Jonas não ora. Agora, lá no ventre do peixe, Jonas vai orar. Ou seja, precisou que Deus enviasse Jonas para o estômago de um peixe. Precisou Deus enviar um peixe para engolir Jonas para que ele pudesse orar. Às vezes, nós somos engolidos
Não por um peixe, mas pela tristeza. Às vezes Deus precisa permitir que a tristeza tome conta do seu coração para que você possa voltar a orar. Às vezes nós somos engolidos pela ansiedade. Às vezes até mesmo somos engolidos pela doença, pela enfermidade. Às vezes Deus precisa permitir e enviar até mesmo a tribulação sobre nós para que nós oremos. E isso é algo terrível. Mas mesmo assim, preste atenção, quando você estiver passando por uma situação difícil e você não vê outra saída a não ser orar, por favor, quando isso acontecer, não tenha vergonha de não ter orado quando você estava em um tempo de bonança. Quando tudo estava bem e você não orou, não tenha vergonha de orar agora. Não, pelo contrário, vá ao Senhor em oração, confesse esse pecado. Mas ore ao Senhor, clame a Deus, crendo que Ele é misericordioso. Apesar de Jonas não ter orado antes, em tempo algum, em momento algum nessa história, mas lá no ventre do peixe, ele ora. Jonas estava dentro do peixe e de lá ele ora ao Senhor. Eu quero colocar para você aqui a situação em que Jonas estava. Preste atenção. Estava escuro, dentro daquele peixe estava frio, estava fétido, e estava muito barulhento. Era um ambiente totalmente abominável. Era um ambiente terrível. Estava absolutamente escuro, estava frio, estava fedendo e estava barulhento. Não havia água potável. Não havia comida. Jonas não sabia se era de dia ou se era de noite. Ele não tinha ideia de que lugar do mundo ele estava. Ele não tinha perspectiva e nem esperança de sair daquela situação vivo. Meus irmãos, quantas vezes nós nos encontramos assim em um beco sem saída? Quando você estiver em uma situação assim, existe apenas uma coisa a ser feita. Ore ao Senhor. Clame ao Senhor. Busque a Ele, não importa onde seja, não importa em que situação você esteja, ore ao Senhor, Ele ouvirá a sua oração. Ele ouviu a oração de Jonas naquela situação, naquela circunstância. Ele pode ouvir a sua oração. O verso 2 diz da situação da qual Jonas ora. Veja, por favor. Ele disse, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouvistes a minha voz. Era uma situação de desespero. Era uma situação de angústia. Era uma situação de aflição. Jonas não contava com o peixe e sim com a morte. Quando ele é lançado do navio e ele começa a descer como uma pedra, ele espera a morte. Imagine o desespero ao ver aquele monstro marinho gigantesco abrindo a sua boca e o engolindo vivo. Você já passou por uma situação onde você já jogou a toalha? Onde você se deu por vencido e ao invés de tudo se acabar, a coisa continuou piorando? Quando Jonas é lançado daquele navio, ele está jogando a toalha. Ele está pensando, eu vou cair no mar, vou morrer afogado e acabou tudo. A situação foi resolvida. Mas, ao invés daquela situação se resolver com a morte, segundo a ideia de Jonas, a situação piorou. Porque, de repente, aparece um monstro que o engole. E agora ele está vivo naquela situação dentro de um peixe. Você já esteve em uma situação assim? Onde você jogou a toalha e ao invés das coisas pararem, ao invés das coisas melhorarem, a situação piorou? O que fazer em uma situação como essa? Onde parece um pesadelo, onde parece que essas coisas não vão acabar nunca. Em um momento, Jonas está nas águas se afogando, 5 segundos depois ele está no estômago de um peixe. Veja o relato dele. Do ventre do abismo eu gritei. Querido irmão, irmã,
Quando a situação piorar, ore. Quando a situação piorar, grite. Deus ouve. Nós devemos aprender com Jonas uma coisa importante. Jonas reconhece a sua situação. Ele reconhece a condição em que ele está. Nada é pior do que alguém viver uma fantasia em um tempo de tribulação. A vida está definhando, o casamento está acabando, a fé está muitas vezes por um fio e a pessoa vive como se tudo estivesse bem. Você precisa aprender a encarar a realidade. Jonas está no ventre de um peixe e ele não acha que está tudo certo, ele não acha que está tudo bom, ele não acha que está tudo tranquilo. Ele se desespera porque a situação piorou. Se a situação tem piorado na sua vida, se a situação tem se desencaminhado, não olhe para as tragédias da sua vida, não olhe para um beco sem saída, como se as coisas estivessem normais, como se as coisas estivessem tranquilas. Ore ao Senhor. Se necessário, grite. Mas encare a realidade dos fatos. Jonas grita desesperado por Deus. Jonas não apenas reconhece a sua situação, Jonas também reconhece quem o colocou naquela situação. Quem colocou Jonas em um beco sem saída? Aqui parece que Deus quer deixar uma coisa bem clara para Jonas. Jonas havia fugido da ordem de Deus. Em vez de ir para Nínive, ele estava indo para Tarsis. Jonas, quando viu a tempestade, fugiu para debaixo do navio, para a parte inferior do navio. Jonas, quando é descoberto, em vez de orar, ele foge da oração. Jonas, quando ele confessa o seu pecado, em vez de voltar para a missão da qual Deus tinha dado, a ordem da qual Deus tinha dado, ele quer fugir para a morte. E aqui tem uma coisa interessante, parece que Deus quer deixar uma coisa bem clara para Jonas. Agora, no ventre daquele peixe, é como se Deus dissesse para Jonas: eu quero ver você fugir agora, Jonas. Para onde você vai? Meus amados irmãos, ninguém foge de Deus. Ninguém foge do Senhor. Veja o que Jonas diz no verso 3 do capítulo 2. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Quem é que tinha colocado Jonas naquela situação? Deus. O próprio profeta diz: o Senhor me colocou nessa situação. O Senhor me colocou, o Senhor me trouxe para o profundo do coração dos mares. O Senhor me cercou com as suas correntes. O Senhor me colocou nessa situação. Ele reconhece que Deus o colocou naquela situação. Então, meu querido e amado irmão, é como se Deus estivesse dizendo para Jonas: eu quero ver você fugir agora, Jonas. Para onde você vai? Você está fugindo de mim, você insiste em fugir de mim, você não está vendo que não tem como fugir de mim. Irmão, irmã, ignorar Deus é a coisa mais terrível que alguém pode fazer. Não ignore o Senhor. Ele não pode ser ignorado. Jonas ignorou as suas ordens, Jonas ignorou a vontade de Deus, Jonas ignorou o poder de Deus, Jonas ignorou o governo de Deus. Até que Deus o colocou em uma situação onde ele não tinha saída, a não ser reconhecer a mão poderosa de Deus. Que o Senhor nos livre de ignorarmos o seu Espírito. Jonas, em sua oração, reconhece então que Deus era quem estava dominando, controlando toda aquela circunstância, toda aquela situação. E no verso 4 agora, Jonas não apenas reconhece, mas ele faz uma declaração de que não pode escapar de Deus. Veja o verso 4, por favor. Então disse eu: lançado estou diante dos teus olhos. Olha a declaração que ele faz. Lançado estou diante dos teus olhos, ou seja, para onde, Senhor, eu fugirei do teu espírito? É a mesma pergunta que o salmista faz. Para onde fugirei do teu espírito? Se subo às estrelas, lá o Senhor está. Se desço às profundezas da terra, lá o Senhor também está. Com essa declaração, Jonas está dizendo: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me rendo. Eu não posso fugir do Senhor, eu não posso fugir de ti. Meu irmão, minha irmã, por favor, preste atenção aqui. Você que está fugindo de Deus,
Até quando? Você não percebe que é só você que se cansa? Você não percebe que Deus tem cercado a sua vida e que você vai acabar no lugar onde Deus mandou você ir? Não seria melhor você parar de fugir agora? Não seria melhor você parar de fugir do Senhor hoje? Será que essa não é uma palavra de Deus para você parar de fugir? Você não está vendo que você está se cansando à toa? Você não está vendo que vai chegar um momento onde você realmente não vai ter para onde ir? Talvez esse tempo já até chegou. Então confesse isso. E levante as suas mãos e agradeça a Deus por Ele estar controlando essa situação. Isso é a graça dele, a bondade e a misericórdia dele. Depois de Jonas fazer essa declaração, ele faz uma pergunta de esperança. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Essa pergunta surge como uma pequena luz de fé em uma situação desesperadora. Jonas está no ventre do peixe, dentro das profundezas do mar, e ele pergunta: por acaso eu tornarei a ver o seu santo templo? Será que eu teria a graça, o privilégio, a alegria de ver o seu templo? Eu creio, meus irmãos, que essa pergunta só pode ser fruto da ação poderosa do Espírito Santo em nós. É em momentos de angústia, onde nós não vemos saída, que o Espírito Santo sempre nos traz uma luz de esperança. Será que poderei cultuar de novo? É essa pergunta que Jonas está fazendo. Será que poderei levar os meus sacrifícios novamente ao Senhor? Ah, queridos irmãos, quantos hoje estão em uma posição privilegiada de cultuar a Deus e de adorar o Senhor, mas não fazem? Quantos hoje trocam a presença de Deus em momentos de celebração nas suas igrejas, trocam esse momento por coisas banais? Tem gente que, depois da pandemia, até hoje não voltou a congregar ainda. Por quê? Porque estão presos em um ventre de pecado, cercados, presos em suas garras, se afundando em mentiras e desculpas esfarrapadas. Gente que não tem voltado a congregar pelas desculpas mais esfarrapadas possíveis, e com isso elas estão chamando Deus de idiota, como se Deus não soubesse o verdadeiro motivo pela qual elas ainda não voltaram a congregar. Você vai continuar mentindo para Deus até quando? Você vai continuar mentindo para Deus e para você mesmo até quando? Você acha mesmo que as desculpas que você dá para não congregar, elas são justificadas diante do Deus, que tem olhos como chama de fogo, que é onisciente, que conhece as intenções, que sonda as profundezas do coração humano? Você acha mesmo que está tudo certo? Será que você vai esperar estar em um beco sem saída, em uma situação onde não vai ser possível congregar, para que você tenha desejo, alegria de estar em um culto de celebração ao Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa, tem gente que está internada em hospitais, no ventre da enfermidade, e que dariam tudo para poder ter o privilégio que você tem de estar na casa do Senhor todos os cultos. E você despreza isso. Você acha realmente que Deus é alguém tão superficial? Você acha que realmente Deus não se importa? Jonas daria qualquer coisa para sair do ventre daquele peixe e voltar para o templo e poder adorar o Senhor. E eu quero desafiar você aqui que não tem ido para a igreja. Você que está com essa desculpa de adorar a Deus em casa através de culto de YouTube. Isso não funciona, isso não é da vontade de Deus. Isso aqui é uma ferramenta para auxiliar. Não é fundamental, não é principal. Volte a congregar amanhã. Volte a congregar no próximo culto na sua igreja. Volte logo. Você está em pecado diante de Deus. Você está em pecado diante da igreja de Deus. Volte a congregar urgentemente. E volte com arrependimento, com confissão, confessando os seus pecados diante de Deus e diante da sua comunidade.
Não espere que Deus o coloque em um beco sem saída para que você possa sentir falta disso. Jonas, mesmo com água por todo lado, mesmo com algas enroladas na cabeça, como ele diz no verso 5, olha a situação dele. Mesmo depois de ter sido sepultado vivo, como ele diz no verso 6, o Senhor foi gracioso. O Senhor fez subir da sepultura a vida dele, como ele diz. O Senhor Deus fez subir a minha vida da sepultura. Meu irmão, minha irmã, ninguém pode levantar a si mesmo. Esta é uma obra de Deus na vida do homem. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode ter comunhão e vida espiritual restaurada sem a ação de Deus. E você está ouvindo a palavra de Deus hoje. Você que está caído. Você que está desanimado. Isso aqui é um instrumento da graça de Deus, do Espírito Santo, para que você se erga. Ele está chamando você a erguer-se. Ele dá força suficiente para que você se levante. É Deus quem levanta o homem. É Deus quem restaura a família, é Deus quem liberta da escravidão, é Deus quem quebra as correntes, é Deus quem ressuscita os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas diz no verso 7, que quando ele estava desfalecendo por dentro, quando ele já tinha entregado os pontos, quando ele já tinha jogado a toalha, quando não havia mais esperança, então ele se lembrou do Senhor e subiu ao Senhor a sua oração. Será que esse não é o seu caso? Pastor, mas eu não tenho nem força para orar. Ore com as forças que tem. Ore com as forças que tem. Comece a orar e deixe o resto pelo Espírito Santo. Ele vai continuar conduzindo. Quando não tiver mais jeito, quando todas as portas estiverem fechadas, quando a noite parecer que não vai acabar mais, ore. O Senhor está no seu santo templo e de lá sobe a Ele as nossas orações. Versos 8 e 9 é a conclusão que Jonas chega diante disso tudo que ele havia passado. Verso 8 diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. No verso 8 ele quer dizer que aqueles que se entregam à idolatria cometem um ato de loucura, porque os ídolos e os deuses destas horas não podem fazer nada, eles são inúteis. Confiar nos ídolos é abandonar aquele que é o único que pode agir com misericórdia e salvar, que é Deus. Essa é a atitude errada diante de um beco sem saída. Abandonar a Deus, virar as costas para o único que pode e tem poder de mudar toda a situação. Isso é loucura. Qual é a atitude correta? Qual é a atitude correta em um beco sem saída? Verso 9. Mas com voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Qual é a atitude correta? Em um beco sem saída, reconheça a sua real situação. Não viva de utopia. Em um beco sem saída, reconheça a soberania de Deus sobre você e o total controle dele sobre as situações. Nós estamos colocados onde Ele nos colocou. Nem os nossos pecados podem fazer com que Deus perca o controle da situação. Confessar a Ele as nossas falhas é fundamental para sairmos de um beco sem saída. Depender da sua graça, suplicar a Ele, orar a Ele, independente da situação em que nós estivermos. É isso que nós devemos fazer em um beco sem saída. Qual será o resultado? O resultado será esse: Ele te vivificará e te erguerá. Nossa atitude diante da graça de Deus. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Oferecer sacrifício aqui significa reconhecer a salvação que vem de Deus, confiar no perdão de Deus. Voz de agradecimento significa: eu louvarei o seu nome, eu te adorarei, eu serei grato ao Senhor, oferecerei gratidão, louvores a ti. A expressão que votei e pagareis não é pagar promessa. Jonas não está falando aqui de pagar promessa. Jonas está falando em andar em justiça. Eu andarei em retidão. Eu vou viver uma vida para a sua glória. Eu vou viver uma vida justa diante do Senhor. Querido irmão, irmã, não existe oração da qual Deus não possa ouvir. Não existe.
Deus ouve a oração. Não importa onde você esteja nessa vida, não importa as circunstâncias em que você esteja envolvido, Deus ouve e Deus responde. E eu gostaria que você falasse com Ele agora. Eu gostaria que você orasse agora. Talvez você esteja aí no ventre da enfermidade, no ventre do peixe, no beco sem saída. Ore daí, o Senhor ouvirá a sua oração. Pai Santo e Deus de amor, todo domínio, toda soberania, tudo está no controle das tuas mãos. Eu oro por aqueles da qual, Senhor, o Senhor tem colocado em um beco sem saída nesse momento. Eu oro por aqueles da qual estão no beco sem saída do pecado, presos na garra do desânimo e que não têm tido, Senhor, nenhum tipo de alegria, de vontade de voltar a congregar, a estar diante do Senhor em comunhão com os santos. Manifesta a graça, Senhor. Manifesta a bondade. Ouve a oração. Ouve o gemido. Ouve o sussurro, ó Deus, e estende as suas mãos poderosas. Estende a mão poderosa, ó Deus, ao fraco, ao abatido, ao que não tem força. Renova o vigor, renova a fé, renova a confiança para a glória e louvor do teu nome. Aquele, Senhor, que está oprimido, ó Deus, estende as suas mãos poderosas e dá a vitória. Derrame a sua graça e a sua bondade em nome de Jesus, para o louvor do teu nome e para o bem dos teus servos. Nós suplicamos a ti, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão e irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida e desafiá-lo de novo. Compartilhe essa mensagem. Deixe aqui um comentário de onde você está nos ouvindo. Mande a sua palavra de saudação e compartilhe. Nos ajude. Você assim estará evangelizando. Uma outra forma de você nos ajudar, que é muito importante, é fazendo parte do Amigos da Missão. Entre aqui no QR Code e faça a sua oferta de gratidão a Deus, a sua contribuição de amor para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Desejo a todos uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Mande aí o seu testemunho também, lá nos comentários, coloca lá o seu testemunho, o quanto essas mensagens têm abençoado a sua vida. Tenho certeza que isso alegrará o nosso coração e o coração de muitos que nos assistem. Amém? Um forte abraço a todos, Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem, até terça-feira, às 8 horas, em nome de Jesus. Para mim, a disciplina que mais me marcou foi a de missão urbana, pois nos trouxe essa urgência de levar o evangelho para a sociedade atual, esse dever da igreja se envolver ativamente e de modo intencional com a cidade, influenciando, impactando a cultura e o ambiente que ela está inserida. Essa necessidade de contextualizar a mensagem, porque isso é bíblico. Jesus, ele se contextualizou, ele se fez carne e habitou entre nós. Paulo, em Atenas, lá em Atos 17, ele contextualiza sua mensagem. Ele usa um altar a um Deus desconhecido e um poema da época para inserir o evangelho neles. A matéria nos trouxe esse papel da igreja de entrar na cultura, de fazer ponte com a cultura, de se relacionar com ela, mas sem ser moldada. Pelo contrário, confrontar a cultura, levar ela à redenção. Vale ressaltar que contextualizar não é falar o que as pessoas querem ouvir, mas falar de um modo que elas entendam, de modo que a gente consiga apresentar Jesus como o Salvador e a solução. Olá, irmãos, aqui é o pastor Kennedy Matos, apresentador do programa Evangelho em Foco. E hoje eu quero trazer para você uma indicação extremamente importante. Um livro, A Fé que Professamos. Esse livro tem as doutrinas que nós promessistas cremos, aquilo que nós confessamos, a nossa fé. Você conhece as nossas doutrinas? Você sabe
defendê-las? Você conhece elas na sua particularidade? É muito importante. Nós temos uma doutrina muito bonita. Então eu quero indicar para você esse livro. E onde você pode adquirir? Na Editora Promessa. Você pode entrar no site, adquirir o seu exemplar virtualmente, vai chegar aí na sua casa tranquilamente. Ou então você pode vir aqui na nossa loja, que está muito bonita por sinal. Então você está convidado, tá? Essa é a minha indicação, o livro A Fé que Professamos. Adquira já o seu. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Um abraço, Deus abençoe.